Bom, queria começar com uma questão nacional e internacional, né? Que foi toda a discussão que se fez aí em torno do convite do governo Lula a que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viesse ao Brasil para participar da reunião da Unasul. Isso desencadeou aí na imprensa, em vários setores políticos, uma verdadeira tempestade. E produziu-se aí uma união bastante grande, né? O que mostra que, se você quiser realmente formar uma frente ampla, você precisa da ajuda dos Estados Unidos, né? É o meio mais prático e mais rápido de você formar uma frente ampla. Reuniram-se aí PSTU, PCB, UP, os três partidos, três dos partidos da esquerda que são legalizados, vários setores do PSOL, o PSB, que está na base do governo, que é PSB, todo mundo sabe, né? É nome de guerra do PSDB. Então, o PSDB número 2, que é o PSB, tirou, inclusive, uma nota oficial contra o governo do PT, porque onde já se viu convidar um ditador como Nicolás Maduro para visitar o Brasil. Todos falaram a mesma coisa. Aí isso daí passou por todo o pessoal que é chamado de centro e se estendeu até os bolsonaristas, né, que fizeram aqui um vexame que é difícil de apagar, né? Acho que é Zé Trovão, né, um caminhoneiro que é deputado, que todo mundo acha assim, que é um patriota, que está disposto a levar tiro no peito para defender o Brasil, né? E o Nicolas Ferreira, que a esquerda crucificou porque ele usou uma peruquinha num debate que ele fez no Congresso Nacional. Os dois pediram, vejam só, nada mais, nada menos, de que os norte-americanos interviessem no Brasil para prender o Nicolás Maduro, porque ele é acusado, né, pelos próprios Estados Unidos, logicamente, por crimes monstruosos contra a humanidade. Quer dizer, é o tipo do patriota que o Brasil não precisa, né? O patriota que é um lambe-botas do imperialismo norte-americano. O Lula, ele falou uma coisa que deixou todo mundo irritado, né? E eu acho que esse daqui é um dos aspectos centrais da coisa. Ele falou o seguinte, que esse negócio, essas acusações contra a Nicarágua são uma narrativa, quer dizer, uma palavrinha que é usada por todo mundo, né? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso daí é que a história contra o que acusam a Nicarágua é mentira, é tudo invenção, tudo coisa inventada, né? E isso daí que gerou assim uma grande histeria nos meios de comunicação, né? Aqui nós temos que dizer o seguinte, né? Não é, o Lula está certo, obviamente, mas não é simplesmente que o que falam da Nicarágua é uma mentira. Na verdade, o que falam da Nicarágua é uma campanha propagandística do imperialismo para ocultar a realidade, falei Nicarágua, mas é Venezuela, para ocultar a realidade do que acontece na Venezuela, porque a Nicarágua sofre do mesmo problema. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, em 2014, houve uma manifestação, né, oposicionista na Venezuela, e essa manifestação, ela visava preparar as condições para um golpe de Estado impulsionado pelos norte-americanos e pelo imperialismo em geral, né? A manifestação foi uma manifestação extremamente violenta, a tal ponto de que foi denunciado na época que os manifestantes, né,
queimaram viva uma pessoa durante a manifestação, para vocês terem ideia, né, de qual era o nível da manifestação. O governo Maduro reprimiu a manifestação, logicamente que com esse nível de violência, houve alguma violência também na repressão. Não foi nada extraordinário. Isso foi tomado como pretexto para que, liderados pelos Estados Unidos, os países, né, do imperialismo, os países imperialistas, levassem adiante um embargo comercial e financeiro contra a Venezuela. Então vejam vocês, tá? A imprensa toda fala que o Maduro é um ditador, mas eles esqueceram de falar que a Venezuela está sob embargo econômico há 9 anos. 9. Uma década de embargo econômico. Os esquerdistas que esqueceram de falar isso daí, é difícil até descrever o nível de capachismo deles diante do imperialismo norte-americano. Tá? Esse embargo norte-americano, ele reduziu o PIB da Nicarágua em 65%. O embargo impede que a Nicarágua consiga vender as suas riquezas naturais, petróleo, ouro, etc., etc., e, portanto, impede que o país tenha divisas. E não tendo divisas, não consegue comprar quase nada. Porque eu estou falando de Nicarágua, mas é Venezuela. Estou com a bola trocada na cabeça. Nós temos que entender o seguinte, que eu acho que muitos brasileiros não entendem, é que a Venezuela não é um país como o Brasil. A Venezuela é um país muito mais pobre do que o Brasil. Sempre sobreviveu do petróleo. Então, na Venezuela, cerca de 80% de tudo que o país consome sempre foi obtido através da importação. Vejam vocês, 80%. 80% não é pouca coisa, é quase tudo. Né? Quer dizer, o que a Venezuela produz? Muito pouca coisa. Sendo que também a burguesia da Venezuela está contra o governo. Né? E que as empresas que produzem alguma coisa na Venezuela também estão sob embargo. Né? Se elas precisarem de matéria-prima de fora, não vão conseguir também produzir esses 20%. Isso daí reduziu o país, né, a uma situação insustentável. É uma situação parecida, né, logicamente que guardadas as diferenças, o que acontece com os palestinos na faixa de Gaza. É um país ilhado pelo imperialismo. Né? Tudo que eles precisam comprar de fora é muito difícil de comprar, porque eles simplesmente não conseguem o dinheiro para comprar. A Venezuela já foi um dos países com a situação mais estável dentro da América Latina. Nas décadas de 50, 60 e 70, quando todos os países sofriam inúmeros golpes de estados, organizados pelos atuais defensores dos direitos humanos, golpes de estados que torturavam, matavam uma quantidade enorme de gente, a Venezuela não teve nenhum golpe de estado, era uma espécie de ilha de estabilidade econômica, por causa do petróleo. Só que aí é que está, você precisa vender o petróleo para você poder sobreviver. Quando você sofre um embargo, você não consegue vender o petróleo, ou não vende ao preço que você poderia vender no mercado mundial. E aí o que acontece? O país vem abaixo. Né? Esse problema, esse pequeno problema do embargo, não foi mencionado por ninguém. Né? Ao mesmo tempo em que muitas pessoas falam, não, a situação na Venezuela é horrível, o pessoal está fugindo de lá, mas lógico que o pessoal tem que atravessar a fronteira e vir para o Brasil, porque o país está totalmente sufocado economicamente. Quem causa essa situação
É o próprio imperialismo. Todo mundo que sabe qualquer coisinha sobre a Venezuela sabe que é assim. É um cinismo muito grande ficar falando da situação da Venezuela sem falar no problema do embargo econômico. Outra coisa, quem é que faz a denúncia das violações dos direitos humanos na Venezuela? É a ONU, a Organização Interamericana, que é ligada à OEA, e organizações de direitos humanos, tipo Human Rights Watch, que são ligadas aos Estados Unidos. São ONGs. Precisa falar mais do que isso daí, de que são ONGs? Quer dizer, é a ONU onde está lá a gloriosa Michelle Bachelet, que é um rato do imperialismo total e completo. A Organização Interamericana, a OEA, eles são promotores de golpes de Estado na América do Sul e na América Latina de conjunto. Eles apoiaram o golpe na Bolívia. Quer dizer, as pessoas que estão falando isso não têm absolutamente nenhuma autoridade para falar nada de ninguém. Por exemplo, a ONU, ela consegue ver as violações de direitos humanos aqui na Venezuela e na Nicarágua, e em Cuba. Mas na Ucrânia, onde os grupos nazistas queimaram gente viva dentro de prédios do sindicato, não fala nada. Quer dizer, tudo bem, se a direita falar isso daí, normal. Principalmente a direita mais tradicional, que é um braço do imperialismo no Brasil. A extrema-direita falar isso daí é uma coisa vergonhosa, porque toda hora eles estão com a bandeirinha do Brasil nas costas. Né? Mas na hora de você agir politicamente, eles vão se ajoelhar lá na porta da embaixada norte-americana em Brasília, pedir, pelo amor de Deus, para os norte-americanos intervirem na situação política brasileira contra o presidente do Brasil. É uma vergonha. Tá? É preciso lembrar disso toda vez que algum desses palhaços aí falar em patriotismo. É um patriotismo de fachada. Não tem patriotismo nenhum nisso daí. Né? São os capachos dos norte-americanos. Eles usam a operação norte-americana para derrubar o governo da Venezuela, usam a campanha de propaganda norte-americana, usam as organizações controladas pelos norte-americanos e depois ainda pede que a embaixada norte-americana venha prender o Maduro em solo brasileiro. Se isso daí é ser patriota, então melhor é ser antipatriótico, porque isso daí é uma coisa vergonhosa. Né? É a atitude de um lacaio, de uma pessoa servil, né? Diante do imperialismo. Totalmente servil, absurdamente servil. Bom, uma outra coisa que o PSTU, por exemplo, a esquerda, o PCB, eles querem ignorar, eles querem tapar os olhos para isso, é que desde que o governo Chávez assumiu, desde a época do Chávez, que o Chávez foi eleito presidente, houve, na Venezuela, 9 tentativas de golpe de Estado organizadas pelo imperialismo, em primeiro lugar o imperialismo norte-americano. Houve, inclusive, tentativa de invasão do país pelos norte-americanos. Houve ameaça de invasão do país pelo governo norte-americano. Os norte-americanos elegeram um presidente fictício para a Venezuela, chamado Juan Guaidó. Um verdadeiro boneco de ventríloco do imperialismo norte-americano. 9 tentativas de golpe de Estado. Aí a gente tem que se perguntar o seguinte: como é possível que uma organização que se diga revolucionária ignore tudo isso daí para condenar a Venezuela por falta de democracia? Como é possível isso? Que tipo de política é essa? Não é possível.
Mas, né, estava esquecendo um detalhe importante. O imperialismo, em nome da luta pela democracia, realizou um roubo multibilionário de dinheiro da Venezuela. Os venezuelanos, por pura idiotice, depositaram ouro da Venezuela num banco britânico. Uma grande quantidade de ouro, não me lembro agora exatamente quanto. Esse ouro foi sequestrado, foi confiscado pelos britânicos. E os norte-americanos, por sua vez, confiscaram todo o dinheiro da Companhia de Petróleo Boliviana, levando a companhia praticamente à falência. Quer dizer, roubaram, né? Se isso daí, se o pessoal que quer matar bandido, né, como é o pessoal da direita, fosse sério, tinha que mandar matar o presidente dos Estados Unidos por fazer um negócio desse. O primeiro-ministro britânico, porque maior bandidagem do que isso é impossível de se imaginar. E é uma coisa que o imperialismo faz sempre, porque eles também roubaram o dinheiro do Afeganistão. Quer dizer, quando a gente olha essa situação, o que nós vemos aqui não é nenhum problema de direitos humanos. Nem vale a pena discutir o que está sendo feito na Nicarágua, da Venezuela. O que nós temos aqui é o retrato de um país que está sendo esmagado pelo imperialismo. Esmagado. Não é o governo Maduro, é o país, é o povo venezuelano. Porque o governo da Venezuela não reza pela cartilha do imperialismo, eles querem destruir o país. Mesma coisa que eles estão tentando fazer com a Rússia. Mesma coisa que eles vêm fazendo com a Iugoslávia e com vários outros países do mundo. É uma vergonha completa, é uma coisa absurda que partidos que se digam de esquerda se coloquem ao lado da propaganda, da operação criminosa, genocida, do imperialismo norte-americano e europeu contra a Venezuela. Né? Quando eu vi as declarações, né, eu vi a declaração do PSTU que fala assim, não é narrativa não, Lula. É tudo verdade. Quando o PSTU fala isso, o PSTU está se transformando num porta-voz não contratado do governo Biden. É um porta-voz do governo Biden. Quer dizer que nós, segundo o PSTU, nós temos que acreditar no que fala a ONU, do que fala a OEA, do que falam as ONGs de direitos humanos, todas financiadas pela CIA. Nós temos que acreditar nessa baboseira aí. Temos que acreditar no que diz o imperialismo norte-americano contra um país como a Venezuela. Porque na cabeça do PSTU, o governo da Venezuela não é democrático. Tá? A acusação de falta de democracia contra o governo da Venezuela é uma acusação idiota. Num dado momento, o governo venezuelano, né, diante da pressão do imperialismo, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma coisa totalmente regular, legal, de acordo com a legislação do país. Aí eles estabeleceram um sistema eleitoral para essa Assembleia Constituinte, também de maneira legal. O imperialismo não aceita, porque se você no Brasil ou em outro país, você pega, né, a Suprema Corte para dirigir o país no lugar do Executivo, tudo bem, é democrático. Mas um governo chamar uma Assembleia Constituinte com delegados eleitos pela população, isso daí é totalmente antidemocrático. E depois tem a famosa questão da repressão, né, que não tem nada a ver com o que é falado aí contra a Venezuela. É uma vergonha. Né? O PCB também se pronunciou.
o PCB tem uma desculpa mais pérfida, mais calhorda, para se colocar contra a Venezuela. Eles dizem o seguinte: o governo venezuelano está tentando destruir o Partido Comunista da Venezuela. Aí você vai lá, e, logicamente, né, como nós, por exemplo, não somos como essa esquerda aí que pega uma acusação sem checar essa acusação e atira contra nós, por exemplo, que fazem frequentemente, nós vamos ver qual era a realidade. O que o governo fez? Nós pensamos assim: o Maduro deve ter colocado os líderes do PCB na cadeia. Deve ter proibido, no mínimo, deve ter proibido o PCB de participar das eleições. Caçou o órgão de comunicação do PCB, interditou. Será que ele chegou ao extremo antidemocrático de cancelar as redes sociais do PCB, como fizeram no Brasil, e o PSTU falou, o PCB não falou nada? Não. Eles estão lá tranquilamente. Eles participam das eleições, eles têm os seus órgãos, não tem ninguém na cadeia, ninguém foi assassinado, ninguém foi torturado, ninguém foi preso, nada. Então quer dizer que o PCB inventou a sua própria campanha de calúnias contra o governo da Venezuela a favor do imperialismo. A única coisa que eles falam, né, que pudesse dar margem a isso daí, é que eles dizem o seguinte, que algumas pessoas convocaram um congresso e supostamente nesse congresso eles queriam se apoderar da legenda do PCB, coisa que também não aconteceu. Tá? Segundo eles, seria o governo. Mas se o governo é tão autoritário assim, por que o governo não pegou a legenda do PCB e passou para os amigos? Então não é tão autoritário assim. Aí vai saber quem realmente que fez isso daí. Foi o governo mesmo? Porque se o governo fez isso daí, então é um governo meio desorientado, porque ameaçou de fazer, mas não fez. Então, quer dizer, criaram aí um pretexto para apoiar a campanha do imperialismo. Tá? Mesmo, veja bem, mesmo, aqui é importante a gente dizer uma coisa, mesmo que o governo Maduro tivesse reprimido duramente as manifestações da direita venezuelana. Vamos supor que eles meteram bala nos direitistas lá quando os direitistas saíram à rua. Mesmo que tivesse acontecido isso, não é correto politicamente ficar do lado do imperialismo contra a Venezuela. Você pode achar que a Assembleia Constituinte venezuelana não foi uma coisa perfeitamente democrática. Apesar que, sendo uma Assembleia Constituinte, as pessoas foram eleitas e tudo mais, seria uma discussão sobre formalidades. Isso também não é motivo para ficar do lado dos norte-americanos, do lado do embargo, do lado do roubo da riqueza venezuelana pelo imperialismo. Quer dizer, uma parcela da esquerda brasileira perdeu totalmente a noção de qual é o sentido da luta política dos trabalhadores, da classe operária dos países da América Latina. Eles acham que, segundo o que eles dizem, nós teremos que acreditar que em todos os lugares o governo norte-americano, o governo da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, estão defendendo os direitos democráticos, a democracia, etc. E tal. Rússia, a favor da política da OTAN na Rússia. Qual que é a explicação da esquerda? Autodeterminação dos povos. Irã contra o Irã. Por quê? Porque os iranianos, que são religiosos fundamentalistas, xiitas, impõem às mulheres toda uma série de coisas da religião xiita. No Afeganistão, então, a gente teria que chorar porque os norte-americanos foram expulsos. Porque a salvação do Afeganistão eram os norte-americanos, apesar de que eles deixaram, né,
um saldo de 1 milhão de pessoas mortas na ocupação de 20 anos que eles fizeram daquele país. E só a ocupação de 20 anos já era suficiente. É interessante, inclusive, comparar. Na Ucrânia é a autodeterminação dos povos. Você tem que respeitar. No Afeganistão é o problema da mulher. Cadê a autodeterminação? Quer dizer, cada hora tem uma desculpa para apoiar o imperialismo. Essa esquerda está vendida ao imperialismo. O que a gente pode dizer? Está vendida. Né? Queria juntar esse assunto com um segundo assunto internacional que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala que a esquerda está vendida ao imperialismo, nós precisamos pensar profundamente esse problema. Porque, efetivamente, o imperialismo está tomando conta de um amplo setor da esquerda latino-americana. E se ele está tomando conta, vamos ter claro, não é por amor, você entendeu? Isso aí não é casamento por amor, não é pelo sexo, é prostituição. Nós tivemos a notícia essa semana, que é uma notícia altamente escandalosa, que é o seguinte: a vice-presidenta da Colômbia veio a público agradecer o financiamento de atividades dela pelas ONGs do senhor Jorge Soros. Uma coisa absurda. Quer dizer, na Colômbia, o Jorge Soros já colocou os seus meninos no governo. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa, porque se a vice-presidenta é assim, o presidente não pode estar muito longe disso também, vamos ter claro. Quer dizer, eles compraram a esquerda colombiana, elegeram um governo de esquerda, que é um governo do imperialismo. Em vez de dar um golpe de Estado, botar os militares na rua, eles foram lá com as ONGs, com o dinheiro do Jorge Soros, da CIA, e compraram o governo da Colômbia. E aí toda a esquerda, no Brasil e no mundo todo, fala, nossa, que grande vitória da esquerda. Coisa nenhuma. Eu não sei se o pessoal se recorda, mas essa vice-presidenta, ela foi apresentada na época da eleição como uma pessoa ligada à luta dos direitos das mulheres, dos negros, etc. e tal. Quer dizer, é o perfil tradicional do infiltrado da CIA esquerdista. Negros, mulheres, LGBT e tal. Isso nós temos que fazer uma denúncia muito contundente. No Brasil, acontece exatamente a mesma coisa. Né? O governo Lula, nós temos aí vários infiltrados do imperialismo. Marina Silva, financiada pelo Jorge Soros. Sônia Guajajara, do PSOL. O PSOL está sendo completamente dominado pelas ONGs. A cabeça visível disso daí é o senhor Boulos, tá? Que muita gente acha que é um grande revolucionário. Ele não é grande revolucionário. Ele é um agente do imperialismo. E é isso que ele é. E quando a gente vê uma ação mais ampla dele, é o que a gente vê isso daí. Né? A esquerda brasileira está sendo muito, mas muito dominada pelo imperialismo. Vamos, aqui, para a gente ficar um pouquinho mais preocupado, vamos dizer o seguinte: não é só o PSOL, não é só o PSTU, PCB, UP. Não é só isso daí. É o PCdoB também, é o PT também. Dentro do PT, uma parte expressiva do PT é composta, expressiva assim, né? Na cúpula, né? Nos parlamentares, essa turma toda. É composta de gente que está aí financiada pelo imperialismo. O pessoal deveria prestar atenção nisso daí. Veja que ingressou no PT a irmã
da Marielle, que tem uma fundação aí, sei lá o quê, que é financiada pelo Soros também. Ela está no PT. Está no PT o Jean Willis. Jean Willis é o cidadão que acha que o melhor país do Oriente Médio é Israel. Então, a esquerda precisa abrir o olho, porque o que vai acontecer é o seguinte: amanhã o pessoal acorda um dia e pronto. Toda a esquerda brasileira está no bolso do imperialismo. Nós denunciamos a relação do Boulos com o IRE. Aí um monte de gente saiu na defesa. Não, mas não é. Veja, principalmente o grande defensor dele, o advogado dele foi o Jones Manuel. Veja, o Jones Manuel elaborou uma tese tipicamente marxista. Não é que se você recebe dinheiro do imperialismo, você está a serviço do imperialismo. Então, vou pedir dinheiro para o imperialismo também. Será que eles estão dispostos a financiar um partido revolucionário trotskista que apoia, que defende, né, o Irã, a Nicarágua, a Venezuela, contra o imperialismo? Será que eles vão dar dinheiro para o PCO? A vantagem é que com esse tipo de defesa, a vida fica mais fácil também, porque é uma defesa muito idiota, né? Então, companheiros, é preciso colocar em primeiro plano o problema do imperialismo. Você quer encontrar aí onde é que está o imperialismo? Basta olhar para esses movimentos identitários. É aí que está o imperialismo. As pessoas que no movimento de mulheres têm uma intenção honesta têm que se desvincular dessas ideologias identitárias, porque isso daí é uma coisa que foi produzida e que é financiada pelo imperialismo. As pessoas no movimento negro que defendem efetivamente o direito do negro brasileiro têm que se diferenciar disso daí, porque isso é uma coisa do imperialismo. E todos os outros movimentos, a mesma coisa. Índios, homossexuais, etc. Né? Um dos carros-chefes do imperialismo nesse momento são os transexuais. Né? É o que eles mais estão investindo, porque isso daí é o que causa mais confusão e bagunça no meio de tudo quanto é movimento. Inclusive, está servindo aí para um ataque muito duro contra o movimento de mulheres. Né? Só um detalhe, né? Estava lendo um livro essa semana e a pessoa fala que nos Estados Unidos, o Biden, alguns dias depois dele ter assumido o governo, ele assinou ali uma portaria que transformava, para efeito do funcionamento do Estado norte-americano, abandonava a definição de sexo pela definição de gênero. Então, cabe aqui perguntar por que eles estão tão preocupados assim com o problema do gênero da pessoa, que é uma coisa, logicamente, inexistente. Por que o imperialismo, que só faz maldades, está preocupado com o problema de gênero? Bom, o grande assunto da semana foi o embate entre o governo do PT e o Lira no Congresso Nacional. Acho que aqui nós precisamos ter uma análise, nós precisamos elaborar uma análise que permita compreender bem o que é que está acontecendo aí. Né? O que ficou claro, né, da situação, objetivamente, é o seguinte: o PT não consegue, não conseguiu e não vai conseguir estabelecer uma base do governo dentro do Congresso Nacional. Principalmente dentro da Câmara. Quem domina a Câmara é a bancada do senhor Arthur Lira.
e ele trata o governo como se o governo fosse refém dele, o que efetivamente é a realidade. O governo é refém do Lira na Câmara. O susto, né, que o Lira deu no PT, com a ideia de não aprovar a reformulação, o decreto de reformulação governamental, ministerial, nem mesmo com as mudanças que haviam sido feitas pelo relator, mostrou muito bem que ele mantém o governo ali na ponta na mira do revólver. Né? Então, é preciso analisar um pouco o que significa isso, o que está acontecendo efetivamente. Né? Primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: quando você tem, né, nós repetimos várias vezes, isso daqui é uma ideia importante para a gente ter presente ao analisar, né, a luta política que se desenvolve. Nós temos que entender que, em última instância, a política toda se resume a um problema de força. Quem tem força se impõe, quem não tem acaba sofrendo a imposição. Se as forças são podem ser desiguais, mas são relativamente parelhas, né, você pode encontrar uma série de compromissos que são possíveis entre essas forças, porque finalmente, né, são forças parecidas, se não são iguais, são parecidas. Mas o que acontece, não apenas dentro do Congresso, mas na situação política de conjunto, é que a força do governo do PT e a força dos seus inimigos é muito desproporcional. No Congresso, o PT conseguiu até agora, nas várias tentativas, arrebanhar aí 150 votos. Quer dizer, é por isso que o Lira se impõe, porque ele não é uma pessoa, ele é um político. Ele é um político e ele, logicamente, ele não vai ceder, né? Não vai abrir mão do poder que ele tem para favorecer o PT por nenhum tipo de motivo. Até porque, ideologicamente, ele não é próximo do PT. Ele não tem simpatia pelo PT. Ele não tem motivo, né, para ceder. Então, uma primeira coisa que nós temos que entender sobre o que está acontecendo é isso aí. As forças são muito desproporcionais. Uma segunda questão é o seguinte: como é que nós chegamos nessa situação? Porque o que nós temos aí, né, aqui nós precisamos ter uma caracterização desse bloco parlamentar, que é um bloco político também que se estende fora do parlamento. Ele é um bloco coeso, é um bloco direitista, e a maioria das pessoas identifica esse bloco com aquilo que normalmente na política nacional foi chamado de centrão. O que é esse centrão, né? O centrão teve várias faces na história recente do país. Na Assembleia Constituinte de 1988, por exemplo, o centrão era formado pelos partidos, pela ala direita dos principais partidos, né? PMDB, DEM, etc. e tal. Eles controlaram a Constituinte, né, e eles tocaram o negócio. Eram os partidos tradicionais que eram o centrão. Foi chamado de centrão porque esses partidos são considerados, em geral, como partidos de centro. A esquerda era pequenininha, né, tinha lá o PDT, tinha o PT, e a direita não era tão pequenininha, mas estava isolada, que seria a ala malufista do Partido da Ditadura e mais alguns partidos de direita. Então formou-se o centrão, centro. Né? Depois esse nome de centrão, ele mudou de figura. Tá? Ele passou a designar a ala mais fisiológica do Congresso Nacional. Principalmente o baixo clero. Toda vez que
porque aqui é necessário fazer uma explicação que é o seguinte. O Congresso, ele é uma espécie de... como é que se diz? Ele tem uma espécie de pirâmide social dentro dele. Né? A gente pensaria assim, todos os deputados são iguais. Não. Você tem os deputados que são pé de chinelo e você tem os deputados que são os poderosos. Né? Os pé de chinelo, em geral, eles são deputados da burguesia, mas que são financiados por interesses menores. E os grandes deputados, os figurões, eles são financiados pelo grande capital. E, logicamente, como o grande capital tem muito dinheiro, os deputados, né, ligados ao grande capital, eles controlam os deputados do chamado baixo clero do Congresso, que são os deputados pé de chinelo. Esse controle é uma ditadura tão completa que volta e meia o baixo clero se revolta contra os outros. E em várias oportunidades o baixo clero ele chegou a assumir o controle da Câmara. Mas aí, como os outros são muito poderosos, né, o pessoal dá um jeito e desfaz essa tentativa. Então, quer dizer, o baixo clero do Congresso é uma camada de revoltados da política, mas não consegue exercer o poder efetivamente, nunca conseguiu. Mesmo quando eles chegaram a ter uma predominância na mesa do Congresso. A burguesia, o grande capital sempre conseguiu dividir e tudo mais. Às vezes demoliram aí o baixo clero com acusações de corrupção, que são tradicionais da política burguesa. Só que acontece o seguinte, a história também parlamentar do Brasil nesse período, que vai de 88 até agora, é a história da lenta e gradual erosão dos grandes partidos, dos partidos do grande capital. É isso que nós temos visto aí. Vamos descrever essa história rapidamente. Na época da ditadura, o país era comandado pelo partido da ditadura, Arena. Esse era o partido dos grandes capitalistas. O conjunto dos grandes capitalistas apoiava a Arena. Esses que hoje em dia todo mundo fala que são democráticos, identitários, defendem a mulher, o negro, etc. e tal, a ditadura era o governo deles. Dentro do partido da ditadura havia uma outra ala, além dessa ala. Havia a ala que ficou identificada com o malufismo, que era a ala extrema-direita da ditadura. O pessoal mais ligado ao aparato de repressão, os torturadores e tudo mais. Né? É o pessoal da época do governo Médici. O Maluf, por exemplo, foi prefeito de São Paulo na época do governo Médici. E esse pessoal era o pessoal que havia tido uma certa presença durante os anos mais duros da ditadura. Bom, só que essa ala ficava sob o controle da outra. Por exemplo, em São Paulo era muito visível. São Paulo tinha duas frações do partido da ditadura. De um lado, você tinha a fração do Olavo Setúbal, dono do Itaú. Se naquela época você lesse o Estado de São Paulo e outros jornais da burguesia, o Olavo de Setúbal era tratado como um deus. Ele foi prefeito de São Paulo também e tal. E do outro lado você tinha o Maluf, Paulo Maluf, que era tratado como um delinquente, apesar dos dois serem do partido da ditadura. Isso aí deixava bem claro qual que era a composição da coisa. Em 1974, a crise econômica mundial abalou a ditadura e fez com que todo um setor da burguesia passasse para o MDB, que era um partido burguês de 15ª categoria, até então. Né? Era um partido que servia só para encobrir o fato de que o país era uma ditadura.
Então participava das eleições, não tinha direito a eleger nenhum governador. Os governadores eram escolhidos pelo presidente da República. Em geral, o escolhido era a pessoa que tinha sido apontada pela convenção eleitoral do partido da ditadura, Arena. Tá? Não tinha direito de eleger nenhum dos prefeitos das grandes cidades, na capital nenhuma, mas também cidades assim como Campinas, Santos, era tudo sob intervenção. Então, quer dizer, era um partido. E aí eles elegiam deputado, mas nunca conseguiram eleger mais do que uma minoria dos deputados. Era um partido de fachada, um partido falso, um partido de brinquedo, o MDB. Em 74, um setor da burguesia abandona a Arena e se bandeia para o MDB. Né? E também um detalhe, né? O imperialismo, ele também queria processar a transição da ditadura para um regime mais, digamos assim, baseado numa legalidade, porque ele tinha medo que a permanência da ditadura explodisse o regime. Então, o MDB tinha também um apoio, não era um apoio total, mas tinha um apoio também de setores do imperialismo. A crise da ditadura vai aumentando, o MDB consegue várias vitórias eleitorais, que todo um setor da burguesia estava com ele. E, finalmente, em 84, nós temos a campanha das diretas. E, no final da campanha das diretas, um setor do partido da ditadura rompe com a ditadura e se alia com o PMDB, formando a coligação que vai controlar o país até o Lula ganhar as eleições de 2002, que era a coligação MDB-Arena, aí com diversos nomes. Né? Eles vão entrar no governo do Tancredo Neves. Né? Tancredo Neves era do MDB, da ala mais direitista do MDB, e entrou também o José Sarney, que era do partido da ditadura. Ele era o líder, né, da ditadura no Congresso Nacional. Então, esses partidos, eles são o novo regime político, do ponto de vista parlamentar. Só que acontece o seguinte, a crise da ditadura, ela não encerrou a crise. O fim da ditadura não encerrou a crise. A crise brasileira é uma crise muito profunda e vai assumir características cada vez mais contundentes. E esse bloco político ele vai se tornando cada vez mais minoritário. O MDB teve que ser substituído pelo PSDB, que também era MDB, era PMDB. E, finalmente, o PSDB entra numa crise terminal. Então, se a gente for ver a história parlamentar do Brasil nesse período, é a história da liquidação desses partidos. Por exemplo, hoje, o que foi a Frente Liberal, que rompeu com o Partido da Ditadura, depois se transformou em DEM, está no União Brasil com outros setores. Já é um partido muito minoritário. O MDB é minoritário, o PSDB é minoritário. Essa circunstância permitiu, né, que se formasse aí no Congresso Nacional um bloco do Centrão que é inteiramente novo. Isso daí vai acontecer quando? Vai acontecer em 2015, com a eleição do Eduardo Cunha, que foi escolhido pela burguesia para levar adiante o processo de derrubada do governo da Dilma Rousseff. Ele era uma peça-chave do golpe. Então deram a ele todos os recursos para que ele levasse adiante o golpe. E ele é o típico político do baixo clero, apesar de ser do MDB, do PMDB. É a partir daí que começa a se consolidar uma nova força no Congresso Nacional. Com
com a crise do golpe, né? Você tem aí uma série de acontecimentos que mostram a crise desse golpe. Um deles é a crise da Lava Jato. A crise da Lava Jato foi o quê? Ela se chocou contra uma série de políticos tradicionais. Então tiveram que acabar com a Lava Jato. O próprio Eduardo Cunha foi preso pela Lava Jato, numa tentativa de desmantelar esse bloco que havia se formado no Congresso Nacional. Com a derrota da Lava Jato, também essa tentativa de liquidar completamente o bloco, ela foi neutralizada. E no governo Bolsonaro, que foi um governo que não tinha base parlamentar, esse bloco se consolidou, aproveitou a fragilidade do governo Bolsonaro para se consolidar como bloco dominante no Congresso. Porque, obviamente, esse bloco, né, o grande combustível do bloco é o dinheiro. Eles conseguiram esse dinheiro na época da Dilma, para derrubar a Dilma. Depois eles conseguiram esse dinheiro na época do Bolsonaro. Eles já estavam fortalecidos, eles se fortaleceram ainda mais nas eleições, né, as eleições de 2008, e se fortaleceram ainda mais com o Bolsonaro, que teve que dar a eles um poder muito grande. É a época também do orçamento secreto. Né? O orçamento secreto deu a esse bloco um poder muito grande. Na eleição passada, os direitistas ganharam em todos os lugares. O Bolsonaro jogou uma quantidade de dinheiro imensa na eleição. E, portanto, esse bloco se fortaleceu ainda mais com esse negócio. Né? Vocês veem o seguinte, né? Com o Bolsonaro e com medidas que foram tomadas aí para impedir o financiamento dos candidatos pelas empresas, o que não impede que esse financiamento aconteça por debaixo do pano. Né? Mas já é bem mais complicado de fazer. O poder estatal, ele se transformou no poder dominante dentro da eleição. Quer dizer, o dinheiro do Estado é o fundamental. Você tem o dinheiro do fundo eleitoral, você tem o dinheiro do fundo partidário. Na última eleição, eles aumentaram o fundo eleitoral. E você tem o dinheiro das verbas do Estado que foram lá canalizadas para o orçamento secreto. Então, esse bloco ele chegou no auge do poder. Por isso que aparece agora esse enfrentamento entre esse bloco e o governo. Os partidos do imperialismo, eles foram meio que varridos no mapa eleitoral. Você buscar lá o PSDB, não tem voto. O DEM é uma minoria. Né? O que domina o Congresso Nacional hoje são os partidos que são ligados a setores intermediários da burguesia brasileira. Não os partidos que são ligados aos grandes especuladores. Para que não haja confusão, né? A burguesia, ela tem que fazer política com aquilo que está à mão. Então, se vamos supor, o Arthur Lira não é o candidato dela, não quer dizer que ela não vai buscar o Arthur Lira para fazer um acordo para o Arthur Lira, né, atuar em favor dela. Mas o Arthur Lira não é, como era o PSDB, um candidato totalmente dependente do mercado financeiro. Por exemplo, se você pegasse aqui o PSDB de São Paulo, que dependia muito da máquina estatal de São Paulo, mas era financiado pelo Banco Itaú, pelos especuladores e tudo mais. E eles não tinham uma força real. Quer dizer, o PSDB nunca foi o partido, né, daquelas bases políticas da burguesia de caráter municipal. Você tem lá nas cidades, você tem aqueles grupos burgueses todos que formam uma pirâmide até o poder federal. O PSDB nunca teve isso daí.
ele sempre aliciou esses setores para a sua política, mas não eram setores deles, eles não eram representantes genuínos desses setores. Eles trabalhavam de comum acordo. Agora, o que acontece é que os setores intermediários deixaram de ser base de partidos como o PSDB e se transformaram em partidos poderosos dentro da política nacional. Não é só o Congresso, são as prefeituras, são os governadores e tal. Nós vamos ver, né, está se aproximando a eleição municipal, nós vamos ver o embate aí, né, a luta desses partidos, bolsonarismo, o pessoal do Centrão e outros, para dominar totalmente, né, a política municipal. Vamos ver que o PSDB vai diminuir, o MDB vai diminuir, e esses partidos vão crescer. O PT vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir alguma coisa na eleição municipal. Em geral, não tem conseguido. Então, nós temos aí um bloco que, se no passado esse bloco era um bloco inconsistente, agora ele é um bloco consistente de setores intermediários da burguesia. Né? Quer dizer, os setores intermediários da burguesia, eles são agora os mediadores da política burguesa. Se um banqueiro quer uma lei, tem que falar com eles. Depende deles. Não adianta, eles anteriormente, num certo sentido, né? Não sei se o pessoal vai entender bem o que eu vou falar agora. Anteriormente, o banqueiro também dependia deles, mas o banqueiro negociava com um figurão do PSDB. E o figurão negociava com eles. Eles estavam numa posição secundária. Agora não, agora o pessoal está negociando diretamente com eles. E o poder desse bloco é muito grande. E a gente vê que a burguesia olha para esse bloco aí, ora como sendo uma coisa positiva, ora como sendo um problema. Porque, de fato, né, não são políticos diretamente ligados aos capitalistas, os grandes capitalistas. Então, volta e meia, eles atacam o Lira como sendo um bandido. Eu imagino até que eles vão, em algum momento, eles vão tentar quebrar o poder do Lira, como eles fizeram com o Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha, por sinal, para quem não sabe, é o grande mentor intelectual do Arthur Lira. Né? Quer dizer, é o mesmo bloco político que está aí. Bom, terceira coisa, o que eles querem nesse momento aqui? Eles querem controlar o executivo. Eles sabem que o governo Lula não tem base no Congresso, é quase impossível de governar sem base no Congresso. Eles viram as tentativas do Lula de tentar montar uma base no Congresso. Eles frustraram essas tentativas. Só para a gente se situar. Aqui a análise fica um pouquinho longa, mas eu acho que é importante para entender bem o que está acontecendo. Com exceção do primeiro governo do Lula, os outros 3 governos do PT foram um governo de coligação entre o PT e o PMDB, que aliciava outros setores para formar uma maioria dentro do Congresso Nacional. Isso daí era conseguido através da política do toma lá da cá. O governo ia lá, dava um ministério, né, dava direção de uma estatal, dava verba, e os caras apoiavam o governo. Porque no Congresso Nacional, a grande realidade é a seguinte: se você não paga, você não consegue nem tomar cafezinho lá. Tá? Eu já ouvi histórias assim, de que a pessoa, para votar uma proposta a qual ele era favorável, queria que pagasse também. Mas como você não é favorável à proposta, tudo bem, mas se não pagar, não voto. Quer dizer, é uma loucura esse Congresso, né? Um fenômeno de corrupção total. O governo tentou montar uma base sobre com esse princípio, com esse método.
Então ele colocou 2 partidos de direita no ministério, né, para ver se ele conseguia que esses partidos apoiassem o governo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os líderes desses partidos também não controlam os partidos. A maioria dos parlamentares desses partidos fazem parte da bancada do Lira. Eles não vão seguir o partido, eles vão seguir o Lira. Então, o governo não conseguiu montar uma base parlamentar, porque depende desse blocão, desse centrão. E o blocão, ele é coeso. Ele não, é difícil dividir ele, porque o governo do PT é fraco. O governo não tem poder de fogo. O governo pode liberar emendas, etc. e tal, mas é isso. Pode dar ministério, mas você dá ministério para um integrante do União Brasil, mas os parlamentares do União Brasil votam com o Lira. Então, o que adianta você dar um ministério? Não resolve nada. Simone Tebet está lá no Ministério da Economia também. Mas uma parte do partido dela, uma parte majoritária, eu diria, do partido dela, segue o Eduardo Cunha e o Lira, não ela. Então, quer dizer, o ministério do PT é um ministério que não serve para nada, em última instância. Você não consegue, né, através desse amálgama político, que é tradicional da política brasileira, você não consegue controlar o Congresso. E o Lira é consciente disso. O que eles querem? Eles não querem o ministério, eles não querem verba. Eles querem ter uma parcela tão expressiva do governo que eles vão ser uma espécie de co-governo. Nessas condições, eles votariam algumas propostas que o governo quer. Só que, qual é o problema? O problema é o seguinte, se o Lula ceder isso daí, ele perde o controle do governo. Ele já não controla o Congresso. Aí vai ceder uma metade, ou sei lá quanto que esse pessoal quer, ou o que exatamente que eles querem. Né? Ele acaba perdendo totalmente o controle. Por isso que o pessoal fala de parlamentarismo. O governo, o executivo, está completamente dependente desse bloco. Não do parlamento, desse bloco aí. E esse bloco não quer um acordo por pouca coisa. O que eles querem é efetivamente exercer o poder político no Brasil. Eles querem toda a coordenação política, vão querer uma série de cargos estratégicos que vão deixar eles como o verdadeiro poder político no Brasil. Por isso também que o Lula não cede. O Lula foi negociar, mas isso daí é inaceitável. Daí o impasse, daí a crise. Né? O PT não tem alternativa a isso. Agora vem a eleição municipal. Eu acredito que a eleição municipal vai piorar essa situação. Então nós temos que ver aqui, o PT teria que pensar, né, que ele precisa chamar em apoio do seu governo, se ele quiser governar efetivamente, a pressão popular sobre o parlamento. Sobre o parlamento, sobre a burguesia, sobre todas as instituições. Aí, né, eu vi uma declaração, o ministro de comunicação do Lula, ministro da comunicação, não sei se ele é ministro de comunicação, porta-voz, o que ele é, carregado da comunicação do governo, o Paulo Pimenta. Ele deu uma entrevista no 247, eu não vi a entrevista, mas eu li um resumo que eles fizeram da entrevista, onde ele diz uma coisa que me deixou muito espantado, mas muito espantado. Falou o seguinte, que não dá para ter uma comunicação muito intensa, porque o objetivo deles, segundo o Paulo Pimenta, seria o objetivo do próprio Lula. Não é aumentar a polarização. Ao contrário, o Lula quer ser o Mandela brasileiro. Eu olhei isso daí e falei, bom, isso aqui é um desnorteamento político absoluto, né?
Quer dizer, tudo bem. O Mandela seria o quê? Segundo essa mitologia, né, do PT, o Mandela seria a pessoa que era consensual, né, na África do Sul, depois do Apartheid, que era aquele regime nazista que existia lá. Ele contentava os negros e os brancos. Só que o que o pessoal não avalia, né, porque não conhece de fato a história, você procurar interpretar os acontecimentos a partir da mitologia que é espalhada pela imprensa burguesa, leva sempre a erros catastróficos. Mandela não é que ele era um consenso. O que aconteceu na África do Sul foi o seguinte: o Mandela, que era o principal dirigente do maior partido político negro, né, num dado momento ele tinha visto que na África do Sul não tinha a menor possibilidade de você progredir através da luta legal. Então ele enveredou pela luta armada. Aí os líderes do partido foram presos e condenados a ficar na prisão até o ano 5000. Então ele estava na cadeia e tal. E o Apartheid entrou numa situação de crise terminal. Né? Todas as ditaduras, depois da crise de 74, foram umas após as outras, sendo derrubadas por violentos movimentos populares. Né? No planeta inteiro. Lembrando sempre que essas ditaduras tinham sido colocadas ali pelos Estados Unidos e apoiadas por eles. Uma pior do que a outra. Né? E na África do Sul, a crise se desenvolveu numa situação abertamente revolucionária. A mobilização dos negros já não era uma mobilização política qualquer, era uma verdadeira revolução. Seria necessário pegar os acontecimentos da época para ver que o pessoal discutia abertamente a derrubada revolucionária do governo, a tomada do poder pelos negros. O governo da minoria branca estava condenado já. Então, o que aconteceu? O imperialismo e os brancos elaboraram um plano que era o seguinte: negociaram com Mandela para ele sair da cadeia, abortar essa revolução, e aí ele governaria em comum acordo com os brancos. Então, quer dizer, ele era muito querido pelos brancos porque ele tinha salvo a pele dos brancos. O negócio ia acabar pela mobilização dos negros. Quando ele sai, daí tem eleição e tudo mais, isso daí controla a situação. A subida, né, da população negra a postos no Estado, né, o pessoal do partido dele e tudo mais, cria um amortecedor diante da Revolução. Quer dizer, para ser amado pelos brancos, ele teve que acabar com a Revolução Negra na África do Sul. Ele não foi um estadista genial, ele foi um serviçal da população branca. É isso que o pessoal não entende. E o acordo que ele fez foi um acordo também muito sem vergonha, porque ele deixou toda a política econômica na mão dos capitalistas brancos. Só tinha capitalista branco também. O negro mal conseguia ter o mínimo direito como cidadão da África do Sul. Ele deixou toda a política econômica na mão dos capitalistas brancos, o que permanece até hoje. E aí ele administrou o resto, que é o quê? Nada. Aí houve eleição, ele foi eleito, logicamente, né? Imagina na situação aquela, foi eleito assim com grande entusiasmo, mas o fato é que a política do Mandela era uma política contra-revolucionária. Bom, o PT ele pode até querer fazer isso aqui, mas o que exatamente que ele vai fazer?
Ele teria que oferecer para o imperialismo, para a burguesia brasileira, para o mercado financeiro e tudo mais, um serviço que eles não estão em condições de prestar. A burguesia não tem esse receio do povo brasileiro nesse momento aqui. Eles não acham que o negócio está a ponto de explodir. Então, o que o PT vai oferecer? Não dá para oferecer uma contra-revolução. Tudo bem, não é que o PT esteja querendo oferecer uma contra-revolução. Mas, digamos, seria isso que a burguesia iria querer do PT. A burguesia, ela teve uma atitude condescendente em relação ao primeiro governo do PT, porque o primeiro governo do PT foi, esse sim, muito parecido com o do Mandela. Ele subiu lá, acalmou um pouco a situação, controlou a inflação que estava subindo, né? Colocou gente do mercado financeiro nos ministérios econômicos e jogou água na fervura. Mas agora não é essa a situação. Pelo contrário, nesse momento aqui, o que acontece é que quem está na ofensiva é a direita, e não as forças populares. Né? O bolsonarismo ganhou a eleição passada, o Bolsonaro teve quase metade dos votos dessa eleição e tudo mais. Como é que ele vai proceder a essa pacificação geral de contentar aí gregos e troianos? Não está colocado isso. O PT não tem nada para oferecer. Precisaria oferecer alguma coisa para os grandes capitalistas. Né? Não sei se o PT tem a ilusão de que a burguesia tem tanto medo do bolsonarismo que vai sustentar o governo dele, seja lá como for, para conter o bolsonarismo. Isso aí não vai acontecer. Se, em última instância, a escolha for entre bolsonarismo e um PT com uma política independente, a burguesia vai de Bolsonaro, não vai de PT. Como aconteceu em 2018. Então, eu achei muito espantosa essa declaração. Se o PT conseguir esse propósito, que é acabar com a polarização, o que ele vai fazer é entregar o país na mão da direita. Não sei qual é o raciocínio que eles têm, mas o que sustenta o PT é a polarização. A burguesia, aqui sobre a polarização, a gente deve dizer uma coisa. A polarização no Brasil começou como uma reação popular ao golpe de 2016. Quer dizer, a polarização era dirigida contra os golpistas, PSDB, MDB, etc. Tanto é assim que a polarização consumiu totalmente o governo Michel Temer. Que era o representante, digamos assim, do centro, né? Centro e as forças polares. O centro foi totalmente consumido. O PT não é o centro, o PT é a esquerda. Se o PT, né, for tentar acabar com a polarização, o que ele vai fazer? Ele vai ser obrigado a ceder para toda a direita. Porque ele vai fazer o quê? Vai acabar com o bolsonarismo? Isso aí é um objetivo impensável. Ele vai acabar com o bolsonarismo e vai fazer uma frente com o PSDB, que é nada político, com o imperialismo, com toda a política do Lula, que se choca quase todo dia com o imperialismo. O negócio do Maduro, inclusive, fez com que a presidência da República dos Estados Unidos se pronunciasse contra o PT na questão do Maduro. Quer dizer, não tem. A política que o PT esboça, que é uma política de desenvolvimento nacional, uma política nacionalista, uma política independente no plano da política internacional, ela só pode se sustentar pela polarização. Se a polarização acabasse, vamos supor, né,
o que seria acabar a polarização também. Esse que é um problema complexo. Porque uma maneira de ver o problema de acabar com a polarização é acabar com a força do bolsonarismo. Se a força do bolsonarismo acabar, o centro de gravidade vai se deslocar para o capital financeiro internacional e nacional. E o PT vai se esvaziar. A não ser que ele abandone a política que o Lula traçou até agora. Ele teria que se transformar numa espécie de Fernando Henrique Cardoso. O Lula teria que ser o vice-presidente e o Alckmin presidente, para essa política dar certo. Essa declaração é muito preocupante, não que a gente esteja atribuindo ao governo PT nenhum intuito político maligno, né? Mas é uma manifestação de confusão total e completa. Bom, por falar em polarização, basta a gente ver a recepção, né, que a indicação do Zanin teve aí nos arraiais não bolsonaristas, né, que atacam o governo Lula por tudo que ele faz. O Lula decidiu que ele não vai abrir mão, indicou o Zanin. Vamos ver o que vai acontecer no Congresso Nacional, né, no Senado. Bom, para concluir, uma questão, que é uma questão ideológica, mas que eu acho que é importante falar. Na semana anterior, suscitou-se aí um debate sobre o problema que colocou, né, cara a cara, em campos opostos, os ambientalistas, de um lado, entre aspas, e os que defendem o desenvolvimento nacional, na questão da Petrobras. Esse embate foi interessante porque ele revelou de público, né, em grande escala, qual é a política desses ambientalistas. Para eles, o Brasil não tem que se desenvolver, tem que ser uma espécie de paraíso hippie. Não precisa de... A ministra do Índio já falou que o Brasil não precisa de hidrelétrica. Falou com todas as letras. A Marina Silva, filha do Jorge Soros, declarou que a Petrobras tem que abandonar o petróleo. E na hora de defender a Marina Silva na questão do petróleo, o pessoal deixou absolutamente claro que eles acham que o problema não é simplesmente, né, que a exploração do petróleo na margem equatorial seria um risco de desastre ambiental. Não é isso. Eles não são favoráveis a explorar de jeito nenhum. Mesmo que não tenha nenhum risco. Porque, segundo eles, o petróleo aumenta a emissão de CO2 e o mundo está para acabar, não sei se vai acabar em 2024 ou 2025, não sei como é que é. O que eu sei é que os ambientalistas não vão deixar de organizar a campanha eleitoral para 2024. Se o mundo acabar antes, eles já têm a campanha eleitoral organizada, isso eu tenho certeza. O mundo vai acabar, então o Brasil seria um país, o país mais original do mundo. Até certo ponto, né, isso daí está assim em harmonia com o caráter do país, porque o Brasil é um país diferente mesmo, né, numa série de coisas. E ele aprofundaria essa diferença sendo o primeiro país do planeta Terra a ignorar a riqueza de petróleo que tem no subsolo brasileiro. Quer dizer, o pessoal tem um dito que fala o seguinte: americano é todo louco, mas não rasga dinheiro. O brasileiro não seria louco,
mais rasga dinheiro. Quer dizer, que o Brasil seria um país mais doido do que os Estados Unidos, que é um país de doidos. Todo mundo sabe disso. Porque joga dinheiro fora. Queima dinheiro. Quer dizer, a posição desse pessoal é uma posição totalmente fora da realidade. Né? Com a miséria que nós temos no país, você deixar de utilizar, né, a riqueza do petróleo, pelo menos diminuir um pouco o sofrimento da população, é uma coisa inacreditável. Mas não é só isso. Né? Essa semana teve a votação também, no STF, do problema da ferrovia chamada de Ferrogrão. Uma ferrovia que iria do Pará, acho que até o Mato Grosso. Como essa ferrovia passa num trechinho de terras indígenas, o PSOL entrou no STF para embargar a construção da ferrovia. Quer dizer, você não pode construir hidrelétrica, você não pode ter ferrovia, você não pode, com certeza, abrir estrada de rodagem, que seria pior até do que a ferrovia, não pode explorar petróleo, não pode explorar o minério, não pode fazer nada. É quase que o país teria que ficar paralisado para salvar o mundo, enquanto que o mundo, né, continua explorando tudo isso daí alocadamente. Isso é um problema muito, muito importante. Né? Tudo bem que a gente olha e fala assim, esse pessoal é louco. Eles são loucos, mas eles têm um apoio do imperialismo. Né? Eu diria, inclusive, que isso daqui não é é óbvio, né? Que isso daqui não é uma casualidade. Isso aqui é uma guerra econômica contra o Brasil. Uma tentativa de paralisar o país, de remeter o país à idade da pedra. Aí o Brasil ficaria aí como um país que exportaria matéria-prima, porque isso aí o imperialismo não vai impedir isso daí. Minério de ferro, o petróleo também acabaria exportando petróleo, desde que esteja nas mãos de empresas, né, estrangeiras e tudo mais. E o restante a gente teria que comprar e teria que viver uma vida mutilada, porque você não consegue. Né? Sem falar no perigo que tem, se você não estabelece linhas de comunicação entre os estados brasileiros, da divisão do país. Né? Isso é uma coisa muito problemática. É uma guerra econômica. E essa guerra econômica está sendo travada por esses malucos. Os malucos são a brigada propagandística da guerra econômica. O país tem que sofrer porque o mundo vai acabar a qualquer momento. É a política do apocalipse. Eu não vou nem entrar aqui nesse negócio do apocalipse, que evidentemente que é um pega-trouxa isso, mas é importante destacar isso. Um detalhe para encerrar. No meio da esquerda, criou-se aí, como não poderia deixar de ser, o ecossocialismo. Então, vários esquerdistas, aí, principalmente ligados ao PSOL, mas também gente do PT também, vem desenvolvendo uma teoria que, segundo ele, seria uma teoria marxista do ecossocialismo. Qual que é a teoria marxista do ecossocialismo? A teoria marxista é o seguinte: quando Marx falava que você precisa desenvolver as forças produtivas para chegar ao socialismo e que essa é a única salvação do planeta, ele estava errado. O que é preciso fazer é o contrário, é diminuir as forças produtivas. Por que o cara que tem uma tese que é o exato oposto da tese do Marx, fala que é marxista, é que é difícil de entender. Fora da ideia que me vem à cabeça de que isso é uma enorme fraude contra o marxismo. Né? Essas ideias não foram elaboradas por nenhum marxista. Essas ideias existem. Né? Foram elaboradas, deixa eu ver, China, Bangladesh,
Burkina Faso, universidades norte-americanas. Eles elaboraram a ideia do que eles chamam de degrowth, ou seja, decrescimento. Então a economia teria que diminuir para salvar o mundo, logicamente. O que ninguém explica é o que o ser humano vai fazer com uma economia em retração. Você tem uma recessão na Europa, em vez da economia crescer 1%, 2%, ela diminui 1% e a situação do país já vira quase uma guerra civil. Você imaginou se sistematicamente as pessoas começassem a diminuir as economias? Você teria uma situação que existe na Venezuela hoje em todos os países do mundo. Então, por exemplo, vamos supor que essa teoria tivesse algum sentido de racionalidade. E os norte-americanos aplicassem essa teoria lá. Lógico que eles nunca vão fazer isso daí, no máximo eles vão fazer propaganda aqui. Então, os Estados Unidos diminuiria aí 1, 2, 3% da economia ao ano. Quanto tempo demoraria para que o pessoal se matasse nas ruas a paulada? É uma teoria que é pura insanidade isso daí. Se você vê a situação dos países como o Brasil, o Brasil está sofrendo do decrescimento econômico. No caso brasileiro, o decrescimento é uma política de destruição da base econômica, da indústria. O país, ele continua tendo o PIB brasileiro caiu, tudo caiu também. Aí você tem 50, 60 milhões de pessoas vivendo da caridade estatal. Quer dizer, o futuro do mundo seria isso daí. Mas é viável, mesmo isso? Se fosse factível, seria viável? Não é viável. Então, esse ecossocialismo, isso aí tem que ser denunciado como uma coisa profundamente reacionária. Quer dizer, é uma tentativa de, ao invés de levar o mundo para o socialismo, a gente levaria o capitalismo de volta para a Idade Média. Tenho certeza que os ecossocialistas vão explicar de muitas maneiras que, apesar da economia diminuir, não é isso que vai acontecer. Tá? Desejamos a eles sorte na tentativa de explicar uma coisa dessa. Mas que isso daí precisa ser denunciado como sendo muito reacionário, não há dúvida nenhuma. Vamos lá? Vamos lá então, companheiros.